Muito bem, queridos. Estamos aí de novo nessa nossa reunião com alimento físico incomparável e alimento espiritual renovado. Que bênção, que alegria isso. E obrigado pelo pessoal que vem de longe, Valinhos, Vinhedo, Mojimirim, Santa Catarina. Então o tema hoje é nosso último episódio sobre Deus, né? Porque surgiu inesperadamente no último encontro a questão da transfiguração, que não tinha pensado, né? Mas realmente é um tema bonito para estar ligado com o estudo de Deus, Nosso Senhor. E é quase uma sobremesa da refeição que a gente estava vendo. Porque é tão doce ver essa coisa da transfiguração, um momento tão especial, tão sublime, tão transcendente, né? E que não é muito costumeiro se falar sobre isso. E desculpa que eu mandei para vocês em cima da hora, eu realmente não tive condições de terminar antes, mandei para fazer às 6h15, 6h20 só. Mas acho que ela conseguiu transmitir para todo mundo, né? Uhum. Só vou pedir para vocês receberem. Já. Que beleza. Isso que é bacana, né? Com esse contato imediato de terceiro grau pela internet. É muito impressionante, muito incrível. Então o tema hoje é especificamente sobre transfiguração. Eu não tive condições de preparar o material a respeito de Buda, do Senhor Buda, não deu, mas deu para trazer a transfiguração de Krishna, a transfiguração de Moisés, a transfiguração de Jesus, a transfiguração do Baba e a transfiguração de Baha'u'lláh. E depois, em outra ocasião, tento acrescentar as outras visões. O que é a transfiguração? A transfiguração, a gente viu no último encontro rapidamente, é um momento em que o profeta, é um momento em que o manifestante de Deus aparece aos olhos visíveis, não é aos olhos interiores, aos olhos externos de quem está ao redor deles, eles aparecem transformados. Eles não aparecem com aparência humana, eles aparecem de uma maneira que é descrita como sobrenatural, supranatural. Eles aparecem como uma luz, eles aparecem como tendo 1000 olhos, 1000 bocas, 1000 faces. Eles aparecem como 1000 sóis. As pessoas desmaiam na presença deles, ou ficam confusas e não entendem o que está acontecendo. Isso é raro. São poucos os eventos que narram isso. Não é uma coisa que está descrita continuamente. A maior parte do tempo, os profetas aparecem como homens normais. Tanto é que eles são confundidos com homens normais. Tanto é que muitas pessoas duvidam que eles sejam Deus na Terra. Muitos duvidam que eles sejam realmente a imagem de Deus entre os homens. Porque só olham o corpo. Então nós sabemos que nós temos um olho externo e um olho interno. Com o olho externo nós vemos as coisas materiais, físicas. Com o olho interno nós vemos a realidade espiritual. Os apóstolos de Jesus, os apóstolos de Buda, os apóstolos de Baha'u'lláh, os primeiros, né, olhavam com olhos espirituais. Eles não ficavam confundidos com a aparência externa. Eles viam o homem com um corpo físico, mas eles sabiam que tinha alguma coisa mais. Eles sabiam que o Espírito Santo estava presente, né?
percebiam isso com o terceiro olho, né? Com o olho espiritual. Mas há esses momentos raros em que com os olhos exteriores, com os olhos físicos, é possível ver a aparência divina, ou como se fosse a aparência divina. E daí é isso que nós vamos ler alguns relatos sobre isso, né? Então, primeiro eu achei interessante que a gente recapitulasse algumas passagens das Escrituras que mostram os profetas falando coisas que parecem loucura, né? Para a gente se dar conta de como os relatos da transfiguração são verdadeiros, né? A gente sabe, na vida de todos os profetas, de todos os manifestantes, tem momentos em que eles falam coisas que para quem estava ao redor parecia alucinação, parecia alguém demente, parecia alguém louco, né? Quando eles afirmam que eles não são desse mundo, quando eles afirmam que eles são pré-existentes, quando eles afirmam que são Deus. Quem escuta uma coisa dessas e vê apenas um homem comum falando, pensa que esse homem não está muito bem da cabeça. E, no entanto, todos eles têm esse tipo de afirmação. Então, achei que era interessante a gente rever algumas, brevemente, o estudo não é sobre isso, a gente já fez esse estudo no passado, quando a gente estudou o Verbo de Deus. Mas só recordando brevemente para ver como realmente eles fazem essa afirmativa de serem seres sobrenaturais. Então, de Krishna, há 5.000 anos, a gente tem esse texto na Bhagavad Gita. Na minha divindade, sou sem nascimento nem morte, eterno e senhor de tudo o que nasce e existe. E contudo os meus deuses nascem, vêm e vão. Ao efêmero reflexo no espelho da natureza, imprimo o sigilo da minha divindade, pelo alto milagre do meu espírito. Imagina, Krishna apareceu entre os homens assim como Jesus apareceu entre os homens, assim como Bahá'u'lláh apareceu entre os homens, assim como Buda apareceu entre os homens, como Moisés apareceu entre os homens, com um corpo, com uma cara, com uma história, com uma família. E foi há 5.000 anos, né? Há 5.000 anos. Isso aí, 3.000 anos antes de Jesus, mais ou menos. E daí, de repente, esse homem, imagina esse homem numa sala que nem a gente assim, com amigos, de repente ele diz: na minha divindade sou sem nascimento nem morte. Eterno e Senhor de tudo o que nasce e existe. Sabe? Parece assim, pegou sol demais. O que é isso? Depois nós temos aqui um texto do judaísmo, Moisés, em que o próprio Deus fala. Isso é palavras de Deus. Quando ele diz: e ele, Arão, falará por ti, Moisés, ao povo. Então ele, Arão era o irmão de Moisés. Então ele, Arão, falará por ti ao povo. E acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Mas quem é ele que ele está falando? Moisés. Porque Moisés não conseguia falar, né? Moisés era gago. Então ele argumenta com Deus e diz: toma Arão para ser meu profeta, porque a minha língua é pesada. E daí Deus diz isso para ele: tá bom, Arão vai ser o teu profeta, mas tu vai ser Deus. E em geral, a cristandade não se dá conta de que a própria Bíblia chama, isso não é o único, tem outra passagem em Êxodo que diz a mesma coisa, que Moisés é Deus na terra. Mas parece loucura. No budismo, 2.500 anos, 500 anos antes de Jesus, Buda diz: diante dos homens, o Buda eterno se manifesta nas mais amistosas formas e lhes proporciona os mais sábios métodos de salvação. Buda se manifestou no mundo com um corpo físico e mostrou aos homens
segundo as suas naturezas e faculdades, os aspectos do nascimento, da renúncia a este mundo e da aquisição da iluminação. Ainda que em todas as circunstâncias Buda se manifeste com sua pureza, essa manifestação, entretanto, não é Buda, porque Buda não é forma. O Buda eterno se manifesta na forma de um homem, mas Buda não é forma. O Verbo de Deus se manifesta na forma de um homem, mas o Verbo não é forma. O cristianismo, Jesus, e dizia ao povo, Jesus falava ao povo, vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Sabe de novo? Um homem no meio de outros homens e de repente diz, eu desci do céu. Como assim? Vós sois desse mundo, eu não sou desse mundo. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Parece coisa de louco. E realmente os profetas são considerados muitas vezes loucos. Especialmente por quem não tem olhos espirituais, quem não abriu os olhos espirituais. Um texto do Bab, que é o profeta que veio antes de Bahá'u'lláh, anunciando a vinda de Bahá'u'lláh, depois de Muhammad. A substância da qual Deus me criou não é a argila de que outros foram moldados. A substância de que Deus me criou não é a argila da qual outros foram moldados. A mim conferiu ele aquilo que os versados na sabedoria do mundo jamais poderão compreender, nem os fiéis descobrir. Eu sou um dos pilares que sustentam a palavra primaz de Deus. Sou um dos pilares que sustentam a palavra primaz de Deus. A palavra primaz, nos escritos do Bab, é sinônimo de verbo. Então, eu sou um dos pilares que sustentam o verbo de Deus. Quem me reconheceu alcançou o conhecimento de tudo que é verdadeiro e certo, e atingiu a tudo que é bom e próprio. E qualquer um que tenha deixado de me reconhecer tem se desviado de tudo que é verdadeiro e certo e sucumbido a tudo que é mau e impróprio. Bahá'u'lláh, jamais houve em minha alma, outra coisa senão a verdade. Jamais houve em minha alma outra coisa senão a verdade. E em mim mesmo nada se viu a não ser Deus. E em mim mesmo nada se viu a não ser Deus. Do Vale Santo, clama a voz do Filho do Homem. Filho do Homem era como Jesus chamava a si mesmo. Então, essas são palavras de Jesus. Eis-me aqui, ó Deus, meu Deus. Enquanto vem da sarça ardente o grito de vede, o desejado do mundo se manifestou em sua transcendente glória. O Pai veio agora. Cumpriu-se aquilo que foi prometido no reino de Deus. Eis o Verbo que o Filho revelou, quando disse aquele ao seu redor que naquele tempo não o podiam suportar. Verdadeiramente o Espírito da verdade veio a fim de vos guiar a toda a verdade. Então, são passagens realmente desestabilizadoras, né? Se tu escuta um homem dizendo, na minha eternidade sou sem nascimento nem morte, tu escuta um homem dizer, eu desci do céu, tu escuta um homem dizer, eu sou Deus, em mim, eu sou Deus, nada se vê em mim a não ser a Deus. Parece doido, né? E poderia ser doido. A gente já estudou isso, não vou ficar repetindo, mas quando um homem diz que ele traz a palavra de Deus, quando um homem diz que ele é Deus, só tem 3 possibilidades. Ou ele é mentiroso, ou ele é louco, ou ele é verdadeiro. Um mentiroso não diz isso para ir para a cruz, ou para ficar 40 anos aprisionado, que nem Bahá'u'lláh. Um mentiroso quer vantagem. Ele diz que tem a palavra de Deus para ter seguidores, dinheiro, posição, honra. Na hora em que forem colocá-lo na prisão, ele muda de ideia. Mas um louco, sim. Um louco pode ir para a cruz pela sua loucura. Um louco pode ficar prisioneiro.
achando que é Deus. Então, tá bom. Então, eles não são mentirosos. Isso fica claro. Porque todos eles deram a vida por aquilo que estavam falando. Mas podem ser loucos. Mas se a gente toma a vida de Buda, se a gente toma a vida de Jesus, se a gente toma a vida de Baha'u'lláh, a gente vê que não são vidas de loucos. São vidas de uma sanidade absoluta. Cada ato, cada palavra deles tem sentido e é eterno. Tanto é que há 2.000 anos, 5.000 anos, a humanidade adora esses homens. Então, essas manifestações são Deus na Terra. Nós temos já essa metáfora, acho que todo mundo já tem isso bem digerido. Deus é como o sol, inatingível, ininteligível, infinito. O sol não pode vir até a Terra, mas o sol se manifesta na Terra através dos seus raios. Então, os raios de sol são o sol na Terra. Os profetas são Deus entre os homens. Os profetas são como os raios do sol. Então, se um raio do sol disser quem viu a mim viu ao sol, é verdade. Mas se um raio do sol disser o sol é maior do que eu, também é verdade. Então, essa identidade dos profetas com Deus é talvez a coisa mais desafiadora para a humanidade. Porque quem consegue enxergar nos profetas, quem consegue enxergar nos manifestantes o representante de Deus entre os homens, encontra luz, encontra amor, encontra compreensão, encontra ternura, encontra salvação. E quem rejeita, se perde. Se perde no preconceito, se perde no desamor, se perde na raiva, se perde nos vícios, né? O que é uma grande pena. Uma grande pena. Nós fomos criados para ser salvos pela palavra de Deus. Mas nós, como nos foi dado o livre-arbítrio, nós temos o poder de escolher não ser salvos. Nós temos o poder de escolher ir para baixo. E tem esse ditado bobo brasileiro. Todos os ditados às vezes são muito sábios, às vezes são muito bobos. E em geral, quando tem um ditado sábio, tem outro bobo que faz contraparte. Mas o ditado diz que para baixo todo santo ajuda. Se é santo, não ajuda para baixo. Quem ajuda para baixo é demônio. Quem fica puxando para baixo é demônio. Os santos ficam tentando resgatar. Eles dizem, segura, segura. Não deixa cair. Me lembrei de uma história bonita sobre essa disputa entre os demônios que querem levar para o inferno e os anjos que querem levar para o céu. Diz que tinha um sábio, um santo, santo, que tinha vivido 70 anos em oração, meditação, castidade, afastado do mundo. Daí um dia ele estava indo por um lugar, tinha uma casazinha isolada na beira do deserto, e ele bate na casa para pedir água, e lá uma donzela absolutamente maravilhosa estava sozinha. E ele ficou louco de paixão, e durante 7 dias teve esbórnio. Parece que o velhinho não estava tão acabado assim, a moça também deve ter aproveitado. O fato é que depois de 7 dias, sem comer, sem dormir, só transando, o sábio se foi de tristeza. De tristeza, ficou apavorado que ele tivesse feito aquilo. Como é que a paixão podia ter dominado ele daquela maneira? Daí ele saiu da casa e foi se escondendo dentro de uma caverna que tinha e ele queria morrer. E daí na caverna tinha 3 cegos. E todos os dias o pessoal da aldeia levava pão
para alimentar esses cegos. E esse sábio, já não tão casto, morrendo de fome, pegou um dos pães de um dos cegos. E daí o cego reclamou: não trouxeram o meu pão hoje. E daí o sábio entregou o pão para ele. E morreu. Agora sim. Morreu de inanição, morreu de paixão, morreu de dor no coração, morreu de arrependimento. E na hora que ele morreu, os demônios correram para pegar a alma dele, e os anjos também. E daí disputavam, os demônios querendo levar ele para o inferno e os anjos querendo levar ele para o céu. E daí se escuta uma voz que vem do céu, e nosso Senhor Deus diz: pesem na balança os 70 anos de devoção pia e os 7 dias de luxúria. E os 7 dias de luxúria foram mais pesados. E os demônios correram para pegar a alma dele. E daí se escutou a voz de novo dizendo: agora pesem de um lado os 7 dias de luxúria e o pão que era do cego. E o pão foi mais pesado. E os anjos levaram ele para o céu. Para baixo só os demônios levam. Os santos não ajudam para baixo. Os santos ajudam para cima. Mas o arrependimento sincero salva. E a gente nunca sabe o que uma alma tem que passar antes disso. Mas tudo isso é por causa do verbo de Deus. Tudo isso é por causa da manifestação de Deus. Tudo isso é porque nosso Senhor Jesus esteve no mundo. Tudo isso é porque nosso Senhor Bahá'u'lláh esteve no mundo. Tudo isso é porque nosso Senhor Krishna esteve no mundo. Se não tivesse essa luz, nós não teríamos salvação. Tão simples quanto isso. Daí tem um pequeno texto aqui em que Bahá'u'lláh fala sobre isso de reconhecer no profeta Deus entre os homens. Ele diz assim: a essência da crença na unidade divina consiste em considerar aquele que é o manifestante de Deus e aquele que é a essência invisível, inatingível, incognoscível, como um só e o mesmo. Então, a essência da crença na unidade de Deus é considerar o profeta e Deus como um só e o mesmo. Significa isso que qualquer coisa que se refira àquele, ou seja, ao profeta, todos os seus atos e feitos, tudo que ele ordena ou proíbe, deve ser considerado em todos os seus aspectos e sob todas as circunstâncias e sem nenhuma reserva, como idêntico à vontade do próprio Deus. É este o grau mais elevado que um verdadeiro crente na unidade divina pode esperar atingir. Bem-aventurado o homem que alcança esse grau, e é um dos que são constantes nessa sua crença. Muito bem. Então, esses seres divinos, esses profetas, esses homens que descem do céu, não para fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus, de vez em quando mostram a sua verdadeira realidade, em momentos muito ocasionais. Quando isso acontece, e em geral é para poucas pessoas, mas em outros momentos também raros, pode ser uma multidão que vê e atesta isso, né? Por exemplo, a transfiguração de Moisés era vista por todo o povo de Israel. Tanto que ele tinha que usar um véu quando ia falar com o povo. Porque a luz que emanava do rosto dele apavorava as pessoas. Mas a transfiguração de Jesus só aconteceu para Pedro, Tiago e João. O relato da transfiguração do Baba aconteceu só para a esposa dele. E o relato que eu coloquei aqui da transfiguração de Bahá'u'lláh também só para um crente. Embora tenha vários outros relatos de transfiguração de Bahá'u'lláh, quando as pessoas estavam presentes em grupos, às vezes os peregrinos visitando em grupos, as pessoas não conseguiam olhar no rosto dele, tamanha era a radiância. Por isso, até intencionalmente, Bahá'u'lláh, em geral, falava com eles olhando para o lado. E quando olhava para eles, fechava os olhos. Porque muitas pessoas desmaiavam.
Numa epístola, na Surei Raiz, Baha'u'lláh diz: fôssemos nos despir das vestes mortais que temos usado por consideração à vossa fraqueza, todos que estão no céu e na terra ofereceriam suas almas por amor a mim. Fôssemos nos despir das vestes mortais que temos usado por consideração à vossa fraqueza. Então, eles aparecem disfarçados de homens e vestem um corpo para transmitir aos homens a palavra de Deus. Então vamos ver. Tem um pequeno texto do Amado Guardião, depois eu não vou ler todos, depois vocês têm o PDF, podem ler. O Guardião, o bisneto de Baha'u'lláh, ele diz: os profetas, ao contrário de nós, são pré-existentes. Os profetas, ao contrário de nós, são pré-existentes. A alma de Cristo já existia no mundo espiritual antes do seu nascimento nesse mundo. Não conseguimos imaginar como é aquele mundo. Por isso as palavras são inadequadas para descrever seu estado, o estado do seu ser. O seu estado de ser. Então vamos lá. A transfiguração de Krishna. A transfiguração de Krishna aparece na Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita é um dos textos mais sagrados do hinduísmo, o mais difundido também, o mais traduzido, faz parte dos Vedas. Os Vedas são a mais abundante escritura sagrada da humanidade. E na Bhagavad Gita, no capítulo 11, Arjuna pede para Krishna mostrar o seu ser divino. Porque todo o relato da Bhagavad Gita é de Arjuna, que representa o ser humano, em conversação com Krishna, que é o manifestante de Deus, o profeta de Deus. E Krishna diz para Arjuna que ele tem que entrar na batalha contra os seus parentes. E Arjuna fica relutando, ele não quer entrar na luta, ele não quer ter essa batalha. E Krishna diz que ele tem que entrar nessa batalha e tem que vencer. Esses parentes que Arjuna tem que vencer representam as nossas limitações, o nosso ego, nosso eu inferior, né? Nossa cobiça, nossa luxúria, nosso medo, nossa prepotência, injustiça, né? E em determinado momento, então, é um diálogo maravilhoso. A Bhagavad Gita, a Sublime Canção, também é traduzido como Sublime Canção ou a Canção de Deus, né? É um dos textos mais lindos que se pode ler. E tão antigo, né? Tão antigo, 5.000 anos. E daí, no capítulo 11, Arjuna pede para Krishna: bom, já que tu disseste que tu és divino, me mostra teu ser divino, eu quero ver teu ser divino. E daí vem o que a gente vai ler aqui. Krishna concorda em revelar esse seu ser divino para Arjuna, mas ele diz: não me podes ver com esses olhos mortais, portanto eu te darei visão divina. O que então Arjuna viu o encheu de espanto e temor. Ele foi capaz de ver a transcendente forma divina de Krishna. E daí diz o texto: Krishna falando com incontáveis vozes, vendo com uma miríade de olhos, cheio de revelações resplandecentes, ilimitado, onipresente, como se 1000 sóis surgissem juntos no céu. Assim era a glória da forma do Deus infinito. O universo inteiro, em toda a sua diversidade infinita, apareceu formando uma vasta unidade no corpo de Deus, do Deus dos deuses. O universo sem limites, com infinitos braços, olhos, bocas e ventres, sem princípio ou meio ou fim, sem nascimento nem morte. Daí Arjuna viu isso e se prostra, né, diante de Krishna. E o texto diz: então Arjuna, o senhor de poder e riqueza, porque Arjuna era um príncipe, era um rei,
Então Arjuna, o senhor de poder e riqueza, viu-se tomado de assombro. Seus cabelos ficaram arrepiados e se prostrou diante de Deus em adoração com as mãos entrelaçadas. Aí nós temos esse relato da transfiguração. É bem mais longo. Eu aqui fiz muitos cortes, né? Em que um homem vê com seus olhos externos algo quase indescritível. 1000 sóis brilhando ao mesmo tempo. E ele se prostra. Moisés, que em geral no cristianismo é visto como uma figura menor quase, né? E que o texto bíblico diz que era Deus na terra. Moisés, dentro da Bíblia, é quem tem a primeira transfiguração, né? Depois é a de Jesus. Então, era um homem, de novo, né? Que de repente é chamado por Deus para tirar o povo judeu da escravidão no Egito. Tinham sido 400 anos escravos no Egito. E ele conduz o povo judeu pelo deserto até chegar na Terra Santa. Leva 40 anos essa jornada, que poderia ter sido feita em uma semana. O fato é que o povo judeu que saiu do Egito não podia chegar na Terra Santa. Tinha que ser seus descendentes, educados durante 40 anos por Moisés. E daí quando Deus chama Moisés no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, as tábuas da aliança, né? Quando Moisés desce, ele desce transfigurado. E daí o relato do Êxodo diz assim: esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então, Moisés sobe ao Monte Sinai, 40 dias e noites sem comida e sem bebida, e então recebe as palavras da aliança, os 10 mandamentos. E acontece que, descendo Moisés do Monte Sinai, Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no Monte Sinai. Assim, acabou Moisés de falar com eles e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu, até que saía. E saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe for ordenado. Então, Moisés, costumeiramente, todas as vezes que chegava na presença de Deus, tirava o véu. Na hora que ia falar com o povo de Israel, colocava o véu. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés que resplandecia. A pele do rosto de Moisés resplandecia. E tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. Para falar com ele, Deus. Quando entrava para falar com Deus no tabernáculo, tirava o véu. Quando ia falar com o povo, colocava o véu. Porque o seu rosto resplandecia. E aqui tem uma das coisas que nós já estudamos ano passado, mas é interessante, nesse contexto, lembrar isso. Que é uma das coisas mais esdrúxulas, mais bizarras na história da religião. Quando São Jerônimo leu esse texto e traduziu para o latim, ele não podia aceitar que o rosto de Moisés emitisse luz. Ele, por preconceito, ele achava que isso era uma coisa que só Jesus podia fazer. Ele não tinha a visão de Moisés como um profeta, um manifestante com o mesmo grau de Jesus. E é interessante porque o Antigo Testamento já estava traduzido para o grego nessa época.
Mas São Jerônimo fez questão de traduzir a partir do hebraico. E ele não sabia hebraico. Ele teve que aprender a língua para fazer a tradução para o latim, direto do hebraico para o latim, sem passar pelo grego. E daí, quando chegou nessa passagem do Êxodo, ele, em vez de dizer que o rosto de Moisés emitia luz, ele disse que o rosto de Moisés tinha chifres. Eu coloquei aqui a explicação para vocês, se vocês têm interesse em filologia. A frase encontrada no Êxodo em hebraico é Karam Or Panav. Está aqui em hebraico para quem sabe ler hebraico. Para quem não sabe ler hebraico, se lê da direita para a esquerda. Então, talvez por isso não estejam entendendo. Pronto, agora que está explicado, a gente lê, não é, Eduardo? Então, a frase encontrada no Êxodo em hebraico é Karam Or Panav. A raiz, lembram que o hebraico, assim como o persa ou o árabe, não usa vogais, só usa as consoantes. Então, a raiz é KRN, Kof Resh Nun. Essas três consoantes, dependendo da vogal que se coloca entre elas, pode ser lida ou como raio de luz ou como corno. São Jerônimo diz, não era corno, não era raio de luz. E daí traduziu como corno. O rosto de Moisés, depois de sair da presença de Deus, tinha cornos. E daí, por 1500 anos, os cristãos representaram Moisés com cornos, com chifres. Daí eu botei aqui as figurinhas para vocês verem, ficaram pequenininhas, mas vocês podem ver o Moisés do Michelangelo com chifres. As gravuras medievais, ali aparece uma de Moisés falando com a sarça ardente com chifres. A outra gravura medieval, Moisés recebendo as tábuas da lei e depois quebrando as tábuas da lei, é quase como um comic, uma tirinha, né? Com chifres. O Moisés de Michelangelo com chifres. Só a primeira figura aqui, na hora de passar para cá, saiu da ordem, que devia ser a última figura. Aquilo é uma ilustração do Gustave Doré. Gustave Doré é um dos grandes artistas do século XIX. Ele ilustrou a Bíblia, ele ilustrou Dom Quixote, ilustrou Shakespeare. Gustave Doré é um gênio, realmente. E ele representa Moisés com raios de luz. Só no século XIX. Então, desde o século IV até o século XIX, Moisés teve chifre. Porque São Jerônimo colocou chifre em Moisés. Não foi a esposa do Moisés. Foi São Jerônimo. Pior, né? Melhor assim. Melhor assim. São Jerônimo. Mas veja, o que o preconceito pode fazer? O que preconceito pode fazer? No entanto, a transfiguração está muito clara. A transfiguração de Jesus é relatada nos três evangelhos sinóticos. Os três evangelhos sinóticos são Marcos, Mateus e Lucas. Por que sinóticos? Por que esse nome? Sinótico quer dizer com uma olhada. Os três evangelhos, eles são muito parecidos entre si. Então, numa olhada para um, tu reconhece o outro. 90% do conteúdo de Mateus vem de Marcos. E cerca de 70% do conteúdo de Lucas vem de Marcos. Marcos é o primeiro evangelho, mais ou menos dos anos 70, 60, 70. Mateus e Lucas são dos anos 80, 90. E o João é o último, de 90 a 100, depois de Jesus. Então, Marcos é a origem de Mateus e Lucas. João não relata isso. Mas João relata outras coisas muito espirituais que Mateus, Marcos e Lucas calam. Os quatro evangelhos têm mais diferenças entre si do que semelhanças, isso a gente sabe, né? Então aqui não precisamos ler os três relatos, porque eles são basicamente idênticos, né? O que aconteceu? Jesus foi para o norte de Israel e pediu só para Pedro, Tiago e João o acompanhar. Tiago era o irmão mais velho de João. E Pedro era o principal discípulo. João, junto com André, eram dois casais de irmãos.
Pedro era o mais velho, André era o mais moço. E eles eram pescadores juntos. Todos eles se conheciam, eram vizinhos ou talvez até da mesma família, né? Então Pedro era o mais velho, André era o irmão mais moço. E Tiago era o irmão mais velho e João era o irmão mais moço. E André e João foram na presença de João Batista. Quando João Batista estava pregando no Jordão, o arrependimento, o André, o mais moço de Pedro, e João, o mais moço de Tiago, foram até João Batista. E é muito interessante o relato, é muito lindo o relato. Porque quando João Batista estava batizando, né, para o arrependimento, e Jesus passou, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. E daí João e André vão atrás de Jesus, deixam João Batista e vão atrás de Jesus, e passam o resto da tarde com ele. E daí saem da presença de Jesus e vão para Galiléia, e daí André fala para Pedro: nós encontramos o Senhor. E João fala para o seu amigo Filipe, que depois fala para Bartolomeu. E daí na mesma noite, André leva Pedro para conhecer Jesus. Assim, num instante. Para a transfiguração, Jesus só chama esses três: João, Tiago e Pedro. E diz assim o Evangelho de Marcos, vamos ler Marcos. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou a sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas, como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhe Elias e Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Então eles estavam vendo a transfiguração com olhos físicos, a ponto de Pedro dizer, em Marcos diz fazer 3 cabanas, Mateus diz fazer 3 tabernáculos. Mas enfim, ele queria fazer uma tenda. Lucas fala tenda, 3 tendas. Vamos fazer uma tenda, vocês estão 3 aqui, nós vamos montar 3 tendas para vocês se abrigar. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Essa foi a transfiguração diante deles. De novo, uma luz assombrosa. Nesse caso aparece Moisés e Elias conversando com Jesus sobre o Monte Tabor. Lá no final do documento vocês vão ver a fotografia, um desenho, né, do Monte Tabor e a localização mais ou menos do Monte Tabor no norte de Israel. O relato de Mateus e Lucas é parecido. A transfiguração do Baba. Tem vários momentos, a vida do Baba é muito cheia de milagres, mas a gente é instruído a não falar de milagres. Porque os milagres não são prova de nada. Os milagres são provas de quem, no máximo para quem vê. E mesmo assim, pode ser um engano. Então não se fala de milagres. Mas já que nós estamos falando de transfiguração, é um milagre. Pelo menos estamos falando de todos eles, né? Essa transfiguração aconteceu antes da declaração pública do Baal e para a esposa dele. Ela conta, isso são relatos dela mesma, ela diz que num determinado dia o Baal chegou mais cedo das suas tarefas, do seu trabalho. Ele era comerciante, era um mercador. Ele chegou mais cedo e pediu janta mais cedo, porque diz que tinha algum a fazer, alguma coisa para...
Ele diz que ele jantou e se recolheu mais cedo para o quarto. Mas depois de um tempo, ele se levanta e sai do quarto. Ela não deu bola, porque não ficou preocupada. Mas depois de uma hora ele não voltava. E dela ficou um pouco preocupada. E diz que ela então saiu do quarto e foi ver o que estava acontecendo. E viu que a casa do Bob tinha um segundo andar e na parte de cima tinha um quarto que era um quarto de receber visitas. Tinha tipo uma sala de visita especial, que não era usada toda hora. E daí ela disse que viu luz naquela sala. E ela achou estranho que ele tivesse ido para a sala de visitas e não avisasse ela que tinha visitas. Em geral, ele deveria dito que tinha visitas. Muito menos na calada da noite, no meio da noite. E daí ela vai até a sala. E daí ela relata o que ela viu. Viu Bob ali, de pé naquele aposento, com as mãos erguidas para o céu, entoando uma oração, com uma voz extremamente melodiosa e lágrimas escorrendo pelo rosto. Seu rosto estava luminoso. Raios de luz emanavam dele. Ele parecia tão majestoso e resplandecente que fui tomada pelo medo. Permaneci imóvel onde estava, tremendo incontrolavelmente. E daí, ela disse que nessa paralisia dela, de repente o Bob fez um movimento súbito com a mão e ela entendeu que era para se retirar. Ela se recolhe e não conversam mais aquela noite. No dia seguinte, no café da manhã, ela está ainda, diz que não conseguiu dormir durante a noite. E ela não tinha coragem de falar sobre o assunto, mas daí o Bob pergunta para ela por que ela estava nesse estado, angustiada. E daí ela diz para ele: não és mais a mesma pessoa que conheci em nossa infância. Agora vejo uma pessoa diferente diante de mim, tu foste transformado. E daí o Bob responde a ela: foi vontade de Deus que me visses da maneira como se passou ontem à noite, para que nenhuma sombra de dúvida jamais te cruzasse a mente, e para que viesses a saber com absoluta certeza que eu sou aquela manifestação de Deus cujo advento era aguardado há 1000 anos. Esta luz irradia do meu coração e do meu ser. Ou seja, a sala era iluminada pela luz que saía dele. Muito bem. Assim que o ouvi, continua a DJ Bagun, a esposa, assim que o ouvi pronunciar essas palavras, acreditei nele. Prostrei-me diante dele, e meu coração se acalmou e se encheu de certeza. Daquele momento em diante, vivi apenas para servi-lo, sentindo-me efêmera e humilde diante dele, sem qualquer pensamento voltado para mim mesma, sem que qualquer pensamento jamais voltado para mim mesma interviesse. Enfim. É muito incrível que se tenha esses relatos de primeira pessoa. A transfiguração de Bahá'u'lláh que aqui a gente está relatando vem de um peregrino de Yazd, da cidade de Yazd, que era de uma família muito proeminente, era uma família muito rica em Yazd, e ele aceita a revelação de Bahá'u'lláh, ele se torna Bahá'í e faz uma peregrinação para a Terra Santa. 3 meses, 4, 5 meses viajando para chegar lá. E daí quando ele chega na presença de Bahá'u'lláh, ele fica surpreso. Que é um homem. É um homem comum. É um homem com cara de oriental, com barba. Senta com a gente, toma chá, conversa. Ele estava esperando, muito provavelmente, alguém com uma auréola em cima da cabeça. Assim. Daí ele conta o que aconteceu. Chegando à Terra Santa, durante o primeiro e segundo dia, ele seguiu em companhia de outros crentes até a presença de Bahá'u'lláh. No entanto, de regresso à casa de peregrinos,
surgiram-lhe pensamentos dessa natureza. Daí ele escreve: suportei as penas e provações de uma viagem de 6 meses até esta cidade de Aca, com a ideia de que talvez testemunharia algum acontecimento extraordinário e divino. Porém, Bahá'u'lláh fala como os outros homens e oferece orientações e ensinamentos de modo igual ao restante dos homens. Talvez não haja nada de milagroso ou extraordinário aqui. Então veja, uma pessoa que já tinha fé, mas tinha fé porque tinha lido as palavras, tinha fé porque tinha reconhecido o verbo de Deus. De repente chega na presença do verbo encarnado, no verbo manifesto, e diz: não dá para ser, não. Cadê a luz? Cadê? Eu me lembro a primeira vez que eu vi a fotografia de Bahá'u'lláh na Terra Santa, a minha sensação foi essa: o mistério aumentou. O mistério aumentou. Porque tu olha, é a cara de um oriental qualquer. Um barbudo com cara de persa. Aumenta o mistério. Aumenta o mistério. Daí, ele diz o que aconteceu. Então, no terceiro dia, e eu ainda me encontrava imerso naqueles pensamentos, quando um dos servos veio e me disse: Bahá'u'lláh deseja vê-lo a sós, sem outra companhia. Fui imediatamente até seu aposento, e depois de aberta a cortina que dava acesso à habitação onde ele se encontrava, entrei. Logo me curvei em reverência, e no instante seguinte, a abençoada manifestação, ou seja, Bahá'u'lláh, me apareceu na forma de uma luz absolutamente brilhante e deslumbradora. E foi tão intensa a minha experiência com essa luz que caí desmaiado. Ele pediu. Pediu. Pior que não pediu, ele estava cheio de dúvida. A única coisa que me recordo foram suas palavras: vai na proteção de Deus. Fi amanilá. Os servos conseguiram me arrastar ao corredor e dali para a casa dos peregrinos. Não consegui nem comer nem dormir durante 2 dias. Era como se eu visse sua presença avassaladora em todas as partes por onde eu ia. E constantemente eu dizia aos demais peregrinos: ele está aqui. Meus companheiros acabaram preocupados comigo e pediram a Abdu'l-Bahá que me ajudasse. Ao cabo de outros 2 dias veio novamente a mim o mesmo servo para levar-me outra vez a uma entrevista privada com Bahá'u'lláh. Quando cheguei em sua presença, ele me cobriu de amorosa cordialidade e com expressões plenas de gentileza e pediu-me que sentasse. Então Bahá'u'lláh disse: Janab Muhammad Quli Khan, que é esse senhor. As manifestações da essência divina são obrigadas a aparecer com a forma e a vestidura humanas. Se o seu verdadeiro ser, que está além do véu da ocultação, chegasse a aparecer, então toda a humanidade, como ocorreu contigo, desmaiaria e desfaleceria, caindo no reino da inconsciência. E Bahá'u'lláh continuou: sabes como se ensinam os papagaios a falar? Agora imagina, o cara vai na presença de Bahá'u'lláh, ele sai pensando: não é possível que esse homem seja Deus. Daí Bahá'u'lláh chama ele para a presença dele sozinho. Ele, quando vai olhar Bahá'u'lláh, vê um sol, desmaia, é levado, fica 2 dias sem comer e dormir. Mais 2 dias, chama ele de novo. Daí chega na presença e ele pergunta: sabe como é que os papagaios aprendem a falar? É incrível! E Bahá'u'lláh continuou: sabe como se ensina os papagaios a falar? Eu me inclinei e disse que não sabia. Bahá'u'lláh explicou: os donos põem o papagaio na gaiola. Colocam então um espelho grande na frente e um homem se esconde atrás do espelho e começa a falar e repetir frases. O papagaio vê, refletido no espelho, que há outro papagaio idêntico a ele na frente da sua gaiola. E parecendo-lhe que é esse papagaio
quem emite todo esse falatório, ele começa a imitá-lo e assim aprende a falar. Pois bem, mas se a pessoa que está atrás do espelho se revelasse desde o princípio, então o papagaio jamais aprenderia a falar. Assim também se passa com as manifestações de Deus, que devem vir ao mundo na forma humana e na roupagem humana, para não oprimir a humanidade com seu ser que infunde temor reverente. É muito impressionante. É muito impressionante, né? Então aqui temos relato de transfiguração no hinduísmo, no judaísmo, no cristianismo, na fé babi, na fé bahá'í, que realmente é uma cereja no bolo. É uma coisa assim que nos dá um vislumbre da grandeza dessas almas, que são o Verbo de Deus, os criadores de tudo que está no céu e na terra. Tem uns desenhozinhos, mostra o lugar do Monte Tabor, ao norte de Israel, e mostra o mapa, né? Para mostrar mais ou menos onde é que... Hoje em dia existe uma igreja bonita, importante no Monte Tabor, a Igreja da Transfiguração. Depois tem um desenho do século XIX, para dar uma ideia do Monte Tabor. Tem a sala do Baba, onde ele apareceu transfigurado, e aqui a sala de Bahá'u'lláh, onde esse homem viu a transfiguração. Não é bacana? É muito lindo, é muito lindo. Que bom que a gente pode falar sobre isso. O que vocês dizem? Muito obrigado. Obrigado, Jana. Alguém tem alguma pergunta? Acho que antes de tudo, Por favor, pode falar. eu só queria dizer que realmente eu não sei com que língua a gente pode agradecer dele preparar para cada reunião um material tão rico como esse de hoje, né? Então, acho que nós estamos devendo agradecer de alguma forma a ele, realmente, de preparar até o último momento todo esse material. Não é fácil, né? Até o guardião eu estou lendo isso, até ele sofria por causa do excesso de trabalho e tinha que fazer muita coisa no mesmo tempo. Não estou dizendo que é igual, mas ele também tem a família, tem o trabalho, tem tudo isso. Tem as traduções, né? Além de outros trabalhos. Então, Mas isso é alegria, isso é só alegria. Preparar esse material é alegria. E se não fosse vocês reunirem isso, eu não estava preparando nada. Então quem tem que agradecer sou eu. Realmente eu tenho que agradecer de poder ter oportunidade da gente tratar essas coisas magníficas, magníficas. Nós estamos falando do reino de Deus todos os meses e ainda com uma comida celestial. O que mais a gente pode pedir? Alka-Seltzer, talvez? Sal de frutas. Eu quero dizer sobre aquela experiência que a esposa Bob teve, porque naquele tempo mostra um instrumento de iluminação, talvez por algum lado, coisa, não? Mas a esposa de Bob está baixa no, não sei, quintal ou que chamamos de área. E vi, está toda a janela acima é explodindo de luz. Isso ficou muito assustador para ele, porque naquele tempo não foi tanta luz bonita. Exato. Isso é uma contraste de uma luz diferente de que luz física que conhecia. Exato, exato. Nós estamos acostumados com luz muito brilhante, né? Mas ele só tinha uma vela, era só uma lamparina. Então imagina quando o rosto dos manifestantes mostra essa luz, que nem os holofotes lá do estádio do Guarani, porque quando acende aí, não pode olhar para... Outro milagre que aconteceu foi o parto do Babo, não?
que é a primeira vez, 750, tudo isso. E outra perguntinha é por que algumas pessoas somente poderiam enxergar esse manifestante de Deus? O que te dizer? Eles eram mais sinceros? Não sabemos. Como foi? Não sabemos, não sabemos. Isso é... O Babo disse para a esposa dele que Deus quis que ela visse isso. Não foi intenção dele. Né? Então nós não sabemos. Existe um mistério muitas vezes nas coisas que acontecem e não é por mérito, sabe? Eu acho que é importante ter isso em mente também. Nem todos aqueles que têm maior mérito recebem essas maiores bênçãos. Muitas vezes os que têm maior mérito só recebem castigo. E os malvados recebem um monte de coisa boa. É verdade. Esse mundo é uma ilusão. Os santos sempre foram perseguidos, humilhados, e os malvados sentavam em tronos e tinham tesouros. E também eu acho que essa ironia, que eu acho que é própria essa misericórdia deles, só que não mostra, porque esse é exagero para eles. Não? Aqui a luz do sol é muito bonita, mas fica bem perto de sol, vai queimar você. Não, eu estava imaginando, durante o barco do Baba, imagina se ele mostrar a transfiguração deles diferente das pessoas outras. Acho que todo mundo vai desmaiar. Claro, mas é o que nós acabamos de ler o texto de Barrolá. Se as manifestações mostrassem quem elas são, todos desmaiariam. Só que o objetivo dos profetas é testar o coração dos homens. Por isso eles aparecem disfarçados. Por isso eles aparecem como um João Ninguém. Eu entendo assim, tão pouco, né? Em todos esses profetas que você se refere, e só essa transfiguração aconteceu só para algumas pessoas, mas mesmo assim, o ser humano no mundo inteiro os seguiram. Os hinduístas seguiram, os japoneses, chineses, o Buda, nós, os cristãos, o cristianismo. Então não precisamos que eles se mostrem. Muito bem. Muito bem. Isso. Não é verdade? Muito porque claro. Claro. Cada um deles, à sua maneira, é tão grande e tamanha generosidade, é tudo aquilo que o ser humano espera, né? Ele não precisamos disso. Isso. Não é? Muito bem. É isso mesmo. É exatamente isso. Gozado, agora que tu estavas falando, me veio à mente um comentário de um crítico de arte italiano, muito linda a análise dele. Ele diz que toda verdadeira obra de arte tem uma coluna dorsal disfarçada. Ele diz que quando essa beleza é óbvia e manifesta, não é uma obra de arte. Mas quando ela é disfarçada, é uma obra de arte. Ele diz que quando a beleza tenta ser explícita, perde a sua magia. Mas quando existe uma delicadeza e um desequilíbrio aparente, e a gente adivinha que tem uma coluna vertebral por trás da aparente desorganização, daí nós temos uma obra de arte. O manifestante de Deus é mais ou menos isso também. A gente percebe uma coisa que não é óbvia, e essa coisa não óbvia nos encanta. Porque como São Paulo diz, e isso é importantíssimo, lembra que São Paulo diz: olhamos para aquilo que não se vê, não para aquilo que se vê. Porque o que não se vê é eterno, aquilo que se vê é mortal. Então é isso. Nós olhamos com olhos para aquilo que não se vê. De qualquer maneira, esses relatos são, de novo, uma coisa interessante de ter. Né? Eu acho que profetas não gostam de fazer milagre, porque o profeta quer fazer comportamento que o ser humano deixa uma
uma lição para o ser humano, que o ser humano pode copiar o caminho dele. Sim. Por exemplo, Jesus, no momento que estava na cruz, teve para mim, para minha análise, ele teve 3 opções. Dizia que é doido, eu estou mentindo, tudo isso, eu quero descer, não aguento. Outro, fazer milagre. Ele podia, no momento, destruir até Roma. Se ele quis, podia. Mas ele aceitou a opção de sacrifício. Isso é uma lição para a humanidade, que cristãos durante 300 anos seguiram a lição que Jesus deixou para eles. É mesmo para Bob, no momento que foi amarrado lá, ele também foi fazer um milagre, destruir o reino de Irã, reino de Otomano, turco-otomano, mas ele queria dizer uma lição de sacrifício, perseverança e que ele pode continuar o caminho dele. Então, o ser humano copiou o caminho dele. O ser humano não podia copiar o caminho de milagre. Sim. Esse milagre vale só para uma pessoa que observou, mas para a pessoa que 1000 anos depois, não parece uma superstição, não vale nada para nós o milagre que Jesus fez. E fez algum milagre, mas servia só para a pessoa que observava, na verdade. Uma circunstância do momento, né? Exatamente. Porque nós somos impelidos a seguir aquilo que nós admiramos, a gente vê, a gente sente na pessoa que ela é verdadeira e seguimos, né? Porque o bem atrai também muito, né? A pureza cativa. Né? A pureza cativa, a luz ilumina a alma e realmente pensar sobre eles, meditar sobre a vida deles, dá vida à alma. Né? Traz esperança, traz confiança, traz certeza. Hermes, tu ias falar? Não, eu ia te fazer uma pergunta, mas depois do que ela falou, eu acho que a pergunta não é muito relevante, porque mas não sei se eu poderia perguntar quando e como você vai se revelar? Mas ela falou assim, vai ser meio sutil, então nós vamos ter que... Porque quando a gente fala a palavra de Deus com amor, a gente fica iluminado. Outras pessoas escutam e ficam enamoradas dessa alegria que a gente sente ao falar, né, da palavra de Deus, ou compartilhar a palavra de Deus de uma forma sincera. E às vezes as pessoas sentem uma atração, mas não sabem exatamente por quê ou o que está acontecendo. É um infinitésimo, né, dessa transfiguração, porque a palavra criativa, ela tem poder, só que a gente não entende muito. É quando a gente lê um texto sagrado, realmente prestando atenção no texto, ele para nós faz todo sentido. Isso faz todo sentido, era exatamente isso que eu precisava ler, eu precisava entender. Da mesma forma, quando se fala e o outro escuta, ele também sente alguma coisa, mas não sabe explicar. Então, eu acho que é um infinitésimo disso que a gente também tem. Que bom, que bom, que bom, que bom. Que bom. Que bom. Tá? Nenhuma dúvida? Tudo claro? Tudo tranquilo? Já sabem que quando tiver algum problema com a Light, algum problema com a CPFL, vocês chamam a manifestação de Deus que ele ilumina a sala. Eu acho que é interessante, assim, tudo isso que a gente vem estudando, né, que você vem trazendo, vai trazendo muita lógica, né, e muita coerência, né, nessa sequência, né. E eu entendo, assim, né, como Bahá'í, a importância de ter essa compreensão e esse entendimento dessa trajetória, né, até chegar a Bahá'u'lláh, né. E
Não sei, pra mim traz tanta certeza de que tudo isso é real, que não são loucos, né? Que foi o que fez a Carol mesmo vir a entender. Ela, não posso falar dela, né? Mas eu vou falar um pouquinho. A Carol é uma pessoa que, assim, ela tinha um temor pela religião de como sempre foi apresentado. Né? E quando veio conhecer a Fé Bahá'í, foi um despertar, assim, que realmente trouxe a verdade do que, né, todas as religiões vieram trazer. Que não é o que o ser humano leva à frente, muitas vezes, como você comentou, com a intenção do poder, né? E não com o amor, né? É completamente diferente. Mas, Carol, tu vai ser que nem Moisés, vai deixar Arão falar? Ou tu... vai falar também? Agora fiquei curioso. Me usando de exemplo, né? Diga, querida, fala o que foi. Na verdade, eu acho, quando eu era criança, eu fui criada dentro do cristianismo, né? Minha mãe sempre foi católica. Na verdade, minha mãe era mórmon quando eu era bem pequena, depois virou católica, né? Mas, assim, deu-me entender por gente, sempre fui católica, né? E aí eu lembro que, né, na catequese eu tinha que ler, eles falavam pra gente ler a Bíblia inteira, eu li umas 3 vezes a Bíblia, principalmente porque eu era curiosa, e aí eu lia várias vezes a parte do Apocalipse para saber o que ia acontecer. Mas era muito medo, assim, botavam muito medo na gente e ao mesmo tempo eu sentia que era muito tudo nas mãos de Deus, assim. A gente não tem muito o que fazer, né? Vamos deixar tudo na mão de Deus, como se nós não tivéssemos que fazer a nossa parte. Eu entendia muita hipocrisia também. Então, aí depois, né, eu fui crescendo, me afastei totalmente das religiões. Aí eu li aquele livro Spotlight, que é bem complexo, sobre várias questões aí que aconteceram. E aí que eu falei, cara, não faz nenhum sentido pra mim. E aí eu sempre falei, né, eu acredito em Deus, mas eu não consigo ver nenhum homem aqui na Terra representando Deus, igual as pessoas se representam hoje, falando que é profeta, que é isso, que é aquilo. Eu falo, eu não consigo seguir um homem, porque a gente vê os absurdos, né, que acontecem. E aí, quando eu conheci a fé, realmente, aqui a gente não tem que seguir um homem, a gente segue a palavra, né, segue os ensinamentos, tudo que a gente estuda conjunto, né. Isso para mim é muito diferente. E, assim, tudo que eu conheço, tudo que eu sempre acreditei, quando eu cheguei aqui, ouvir a palavra, ouvir os textos, principalmente os textos do Bab, assim, tem um significado especial para mim. Eu falei, é aqui que eu me encontrei. É como se eu tivesse um caminho inteiro para seguir e aqui eu acredito, aqui para mim parece que faz todo sentido, sabe? E aí, obviamente, né, me tornei Bahá'í porque eu acredito nas revelações e acredito nos manifestantes também. Não tem como não acreditar, né? É isso. Que lindo escutar isso, muito bonito. Que bonito. Ficou verdadeiro cristão. Essa coisa de fazer a nossa parte, não sei se lembram daquela historinha, eu gosto tanto daquela historinha de que tudo está na mão de Deus, ou não fazer a nossa parte. Lembra a história do Capial? Quem é que escutou a história do Capial, que o padre vai visitar o sítio dele? Todo mundo já escutou, vocês são os desmemoriados. Vou contar de novo. Tá, vou contar de novo, para Carol. Então diz que um Capial, um matuto lá no meio do nada, o padre foi visitar o sítio dele. Ele estava honrado com a visita do padre e saiu mostrando o sítio, né? Disse, olha, seu padre, é minha horta. Aqui tem alface, tem tomate, tem pepino, tem cebola, tem todas as coisas aqui, seu padre. Não tinha nadica de nada.
Foi com o suor do meu rosto, os calos da minha mão, que eu fiz essa horta. Daí o padre disse, sim, e com a ajuda de Deus, não é, meu filho? Tá? Bom, adiante, ele disse, olha, seu padre, meu horto. Aqui tem pereira, mexeriqueira, laranjeira, tem todas as frutas, seu padre. Não tinha nadica de nada, foi com o suor do meu rosto, os calos da minha mão que eu fiz esse horto. Eu falei, sim, com a ajuda de Deus, não é, meu filho? Vamos adiante. Ele mostra o lago dele. Ele diz, seu padre, é minha guarda aqui. Eu posso nadar, posso pescar, posso deitar na praia olhando o reflexo do sol na água. Não tinha nadica de nada. Fiz as taipas com a minha mão, o suor do meu rosto, os calos da mão. Daí o padre disse, com a ajuda de Deus, não é, meu filho? Daí o capial já estava enfesado, disse, seu padre, devia de ver como estava isso aqui quando só Deus estava tomando. E é isso. É isso. É isso. Se a gente, porque o que Deus faz? Deus dá a força vital. Mas, e isso é interessante, o profeta Muhammad diz que Deus, essa é uma afirmação extraordinária. O profeta Muhammad diz que Deus decidiu fazer dos homens seus ajudantes. Que os homens sejam os seus ajudantes também. Então imagina, o ser onipotente, o ser criador de todas as coisas, o senhor do Big Bang, o senhor da física, o senhor da química, o senhor da matemática, o senhor de tudo que existe, decidiu fazer dos homens seus ajudantes. Porque se tu tem um terreno baldio, o que vai nascer no terreno baldio? Mato. Se a terra do terreno baldio é boa, vai ser o mato mais lindo da redondeza, mas é mato. Se tu vê um jardim com rosa, com tulipa, com orquídea, tu sabe que tem um jardineiro. E ele decidiu isso. Quer dizer, nós podemos passar por esse mundo fazendo ele melhor ou pior. Por isso nós fazemos diferença. É maravilhoso. É uma bênção, é uma misericórdia enorme. Mas ele deu os instrumentos todos. Claro. Nos deu a inteligência, Isso. a capacidade de transformar. Isso, exato. Mas tu vê, querido, não é só inteligência, porque os que fazem o mal também são inteligentes. Sim, não, sem dúvida. Mas a é uma palavra... escolha. Exato. A orientação e a escolha. Que bom que nós escolhemos estar aqui. Que bom que nós escolhemos estudar isso. Que bom que nós escolhemos escutar a palavra de Deus. Né? Sem esse ranço, sem esse fanatismo, sem esse puxar a brasa para a sua sardinha. Tem tantas sardinhas. Tem tantas brasas. Que bom, que bom. Então, 15 para as 10, tem carros que viram abóboras. Na hora da transfiguração dos pratos. Tem uma transfiguração de pratos. Não, é impressionante. É incrível, é incrível. Diga, querida. Não, porque agora é a segunda etapa que nós vamos lá para a sobremesa. É impressionante. Diga, Carol. Eu acho que uma coisa muito interessante que a gente tem no trabalho, que é um dos nossos ensinamentos, né? Que a partir do momento que você conhece a palavra de Baha'u'lláh, você tem que falar sobre isso, né? Compartilhar. Então, agradeço muito, né, por você estar compartilhando com a gente. E isso faz parte da nossa essência mesmo, de quando você conhece os manifestantes, falar sobre. Tem uma passagem, eu não lembro exatamente, vocês devem lembrar, que é quando você... Se alguém morre e não conhece a palavra, e você morreu e você tinha a oportunidade de mostrar a palavra e você não mostrou, não deu a chance. É isso, gente? Alguém melhora aí pra mim esse resumo. Mas é isso, você tem que realmente falar sobre e para que os outros saibam, né? Sim. Os outros saibam esse caminho. Exato. Essa é uma coisa tão delicada, né? Muito delicada na fé, porque por um lado o Baha'u'lláh proíbe o proselitismo, né? Ele claramente diz para transmitir a notícia da revelação. Se a pessoa aceitar, ótimo. Se não aceitar, não insiste, não discute, não fica zangado, deixa ela e ora por ela.
Então, o proselitismo é proibido. Por outro lado, a obrigação de difundir que veio a palavra de Deus é uma obrigação. Mas daí, sabe, Carol, o que eu sinto, não sei se para você resolve isso, mas como é que eu resolvi isso no meu coração? Como é que, com o anseio de falar Deus veio de novo ao mundo e falar isso para o mundo, como fazer isso de uma maneira não fanática? Sabe? Eu penso, é como se Bahá'u'lláh fosse um bom restaurante. Como se Bahá'u'lláh fosse um lindo filme. Como se Bahá'u'lláh fosse um hotel bacana. Sabe? Quando eu vejo um hotel legal, eu recomendo para todo mundo. Quando for para Poços de Caldas, vai para tal hotel. Se for até Santos, vai em tal restaurante. Não deixa de ir em tal restaurante. Já viu tal livro? Esse livro é fantástico. Esse filme? Esse filme é incrível, tem que ir. Sabe, quando a gente fala da revelação de Deus, como fala de um bom filme, um bom restaurante, um bom hotel, a gente, em geral, não é fanático. A não ser que a gente seja o dono do hotel e tenha escrito o livro daí. Daí pode parecer. Né? Partir do princípio de que eu estou certo e todos os outros, porque é judeu, porque é hindu, porque é protestante, porque é católico, está errado. Exato. Né? Eu acho que a essência é o que vale. Se você respeitar todos, né? Procura o que fala o seu coração, a sua necessidade, mas não precisa negar quem você é e de onde você vem. Exato. Né? Muito obrigado por ter vindo dizer isso para a gente. Olha, eu que agradeço muito, estou muito feliz de poder ter lhe conhecido e a oportunidade que a senhora, né? Já estivemos, ele já várias vezes, eu essa segunda vez, na casa de pessoas tão hospitaleiras, tão generosas, né? Tenho muito prazer de vir aqui e hoje prazer renomado, reforçado de lhe conhecer, porque ele desejava lhe conhecer há muito tempo. Puxa vida. Muito obrigado, querido. Muito obrigado. Eduardo, muito obrigado. Nós que agradecemos. Diga, querido. Eu queria dizer que um prazer enorme. Eu acho que é uma recompensa tão grande de a gente poder levar a palavra de Bahá'u'lláh para o ouvido de outras pessoas, porque Bahá'u'lláh também não é nosso, é da humanidade. Então, a gente não está demonstrando a nossa religião, a religião é de Deus e da toda a humanidade. Então, a gente que aceita. Agora, quando o pessoal estava chegando, a gente estava falando sobre a filha desse casal maravilhoso que está aqui, com 14 anos declarou Bahá'í. E eu falei, realmente, eu também tinha esse sentimento tão nobre quando tinha 15 anos, apesar de ter nascido na família Bahá'í, mas como um Bahá'í não é automaticamente. Só que é filho. Praticamente Bahá'í, porque nasceu numa família Bahá'í. E quando eu tive 15 anos é um pré-jovem, um jovem, assim, na beira de juventude. Então, a transformação de uma criança para uma outra idade é tão assim, nobre quando você faz uma decisão. Então, a decisão para mim de ir lá na sede Bahá'í, lá no Irã, e dizer que eu vim aqui declarar Bahá'í, até hoje, para mim, é o maior acontecimento da minha vida, eu posso dizer. Porque eu vi que Bahá'u'lláh está trazendo tudo que vai me levar para uma felicidade interna, que essa felicidade interna pode ser demonstrada externamente também, e vivida a cada dia. Claro que não aprendi nada ainda, um pouquinho, alguma coisa, mas assim, eu ainda estou viva porque ainda Deus está me dando essa oportunidade. E eu não sei se hoje é o último dia da minha vida, não sei. Por isso eu tenho que fazer hoje o que eu posso fazer. Por isso eu tenho que dizer de novo, todo dia eu falo, Bahá'u'lláh, obrigada, por favor, não tira esse grande privilégio de permitir, de eu dizer que eu aceito você como manifestante de Deus.
E se cair morto, já falei. Deus o livre, a gente quer janta no mês que vem. Nem pense nisso. Nem pense nisso. Hoje o Arlinho fez um café de como chama? Semente de tâmara. Bah, Então, é sem cafeína. bah, Tem um chá também muito especial. É muito gostoso. Já mesmo, mas é um Bah. chá Quer dizer que eu posso tomar e não vou dormir. E as coisas que amigos trouxeram, outras coisas que tinham aqui, a mesa está esperando. muito bom.